visitam, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Eu queria pedir à igreja que, por gentileza, aqueles que pudessem, ficassem de pé, para que começássemos o nosso culto com uma leitura da Palavra de Deus. Vamos ler Salmos, capítulo 24. Salmos, capítulo 24. Vamos aguardar que todos encontrem, para que a gente possa ler. Salmo 24, diz o seguinte: Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém, irmãos. Irmãos, depois da leitura dessa palavra, vamos iniciar o nosso culto cantando a alegria, dizendo ao Senhor que a alegria, e a todos, que a alegria está no coração daquele que conhece o Rei da Glória, o Senhor Jesus, nosso Deus. Amém? Alegria está no coração de quem já conhece
Irmãos, vamos ter um momento agora de recolha do nosso euro missionário, enquanto cantamos que Jesus virá. Um dia o Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja. Irmãos, como será esse dia? Como é que vai ser esse dia, né? Não sabemos qual será esse dia, mas nós sabemos uma coisa: será um dia lindo, né? Será um dia lindo para aqueles que creem, né? Que serão levados, arrebatados para com o Senhor nas nuvens. Irmãos e amigos, você que nos visita, né? Você não pode sair hoje aqui sem Jesus. A Bíblia diz que, como foi nos dias de Noé, que casaram, se davam em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem, né? Para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que creem. Vamos louvar o Senhor. Irmãos, vamos ter agora o nosso momento de recolha dos nossos dízimos e ofertas. Vou pedir a ajuda do nosso irmão Lourenço e do nosso irmão Rogério, possa nos ajudar nesse momento. E enquanto as crianças saem para o culto infantil, vamos ler 2 Coríntios capítulo 9, versículos de 6 a 7. 2 Coríntios 9, de 6 a 7. Segunda Coríntios 9, 6 a 7 diz o seguinte: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com fartura, com abundância, também ceifará.
Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amados, a obediência do Senhor, às vezes nós iniciamos pela obrigação, né? Mas nós temos que pedir a Deus que a obrigação se torne um prazer de obedecer a Deus em todos os seus mandamentos. E vamos cantar esse hino, firme nas promessas do nosso Salvador. E você que nos visita, não se sinta de maneira nenhuma constrangido. Esse momento é um dever e um privilégio daqueles membros dessa igreja de sustentar esse trabalho. Bem? Amém, irmãos. Eu queria pedir ao irmão Rogério que, por gentileza, pudesse fazer uma oração e agradecimento. Obrigado, nosso Deus, porque permites que o teu povo esteja aqui nesta manhã, Senhor, neste dia que te é dedicado, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por aquilo que tu tens feito por nós, Senhor Deus. Tu nos tens sustentado a cada dia. Nós te agradecemos a salvação que recebemos através do teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, que estamos aqui para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Por isso aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão, porque só tu és digno dela. Te consagramos nesta hora também estes dízimos e estas ofertas que foram levantadas em teu nome, Senhor Deus. E agora prepara os nossos corações para a palavra que vai expor o teu servo, Senhor, que tu uses, Senhor, que unges os seus lábios, ó Deus, e que ele realmente possa transmitir aquilo que tu queres. Em nome de Jesus fazemos esta oração. Amém. Amados, antes da mensagem, vamos louvar o Senhor com mais um cântico, dizendo ao Senhor: Senhor, brilhe em nós, que nós possamos copiar, ó Deus, o teu exemplo. Mas para isso, ó Deus, precisamos que o Senhor brilhe em nós, não somente em nós, mas também em todos os povos. Brilha, Jesus. Com o teu poder, né? Sobre as trevas do
Amém, irmão. Louvado seja o Senhor Jesus. Pastor Joaquim. Uma vez mais, bom dia, irmãos. Chegamos a abrir as nossas Bíblias. É importante nós lermos sempre a Escritura, estarmos sempre a acompanhar o texto bíblico. Neste mês em que nós queremos olhar para missões, vamos olhar para um bom exemplo. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1. Quando nós, na semana passada, celebrávamos a Páscoa, aquela alegria pela ressurreição de Jesus, nós também vimos como Jesus responsabilizou cada um dos seus discípulos a dar sequência à obra que ele iniciou. Os discípulos tinham a responsabilidade de partilhar aquela mensagem de alegria, de esperança e de vitória. E isso foi no domingo passado e não deve ficar só no domingo passado. Esta mensagem deve ser vivida, partilhada diariamente. E a Igreja foi assumindo esta missão, esta responsabilidade e, tal como Jesus tinha dito, foi testemunha tanto em Jerusalém como em Samaria e chegou àquilo que nós podemos designar os confins da terra. Chegou à Europa. Não é o confim da terra, mas é só a Europa. Uma cidade na atual Grécia chamada Tessalónica. Esta era uma cidade, a principal, nós hoje chamaríamos a capital. Para aqueles que estudaram ainda nos anos 80, 90, até os anos 90, era a capital do distrito. Para os irmãos que vêm do Brasil, era a capital estadual, a capital da Macedónia. E ali, em Tessalónica, há um grupo de pessoas que se converte ao Evangelho, que se torna um bom exemplo para os seus vizinhos, mas também para nós. Vamos então ler primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo escreve algo que deve servir de estímulo neste desafio missionário, e é o exemplo que esta igreja nos dá, que é uma alegria no meio da dificuldade. Vamos então ler o versículo 6. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação e com gozo no Espírito Santo. Imitadores. É uma palavra que nem sempre é bonita de dizer. Ou pelo menos, quando alguém nos chama, estás a imitar, nós não gostamos muito, porque nos rouba a criatividade. Parece que não temos capacidade de fazer algo, mas versículo 6. Quando nós olhamos, vemos esta palavra como um elogio. Porque no decurso da sua segunda viagem missionária, agora na companhia de Silas, o apóstolo Paulo chega à cidade, partilha o Evangelho, em primeiro lugar com a comunidade dos judeus, que ali se reunia, e houve muitas conversões. Judeus e não judeus. Os irmãos podem acompanhar a leitura em Atos, capítulo 17, no versículo 4. Contudo, estas conversões, ou seja, houve pessoas a crer em Jesus, a aderir ao Evangelho, estas conversões resultaram no movimento de rejeição por parte da liderança religiosa dos judeus e procuraram expulsá-los da cidade pela violência e chegaram mesmo, como não conseguiram agredir os missionários, chegaram mesmo a prender e a agredir um dos novos convertidos. A partilha do Evangelho nem sempre será feita nos moldes simpáticos. Neste mês de missões mundiais, em que nós estamos a olhar para missões, estamos a enfatizar missões, nós podemos pensar, por exemplo, na comunidade ucraniana, que a Convenção Batista Portuguesa apoia, que tem vindo. Nós podemos pensar no pastor Oleg, que está em Queluz, mas também nos outros pastores que estão lá na Ucrânia, que a Convenção Batista Portuguesa tem apoiado. Não é fácil, irmãos. Há mais de 4 anos que a Ucrânia tem vindo a ser destruída. Está destruída. E igrejas reúnem-se em condições nada simpáticas como as nossas. Olhando para o versículo 6, esta igreja não vivia num clima de guerra, de destruição das suas casas pelas bombas ou por qualquer outra arma, mas não havia uma simpatia. Não havia uma facilidade de partilhar o Evangelho. A crença na ressurreição que estávamos a celebrar a semana passada. Isto era perigoso. Mas versículo 6. Aqueles crentes não se deixaram intimidar pelas ameaças ou mesmo pelas agressões. E Paulo, versículo 6, chama-os, descreve-os como imitadores. Imitadores deles. Porquê? Porque também eles estavam a falar de Jesus, também eles estavam a partilhar a salvação pela graça, também eles estavam a falar do perdão que há exclusivamente em Jesus. Não estavam a apontar para os missionários, porque diz aqui: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. É importante nós darmos, versículo 6,
darmos a nossa vida como um exemplo de imitadores de Jesus. Esta igreja não parou com o medo. A igreja não parou com o medo. A igreja não parou com as ameaças. A igreja não parou com a suspeição, com aquilo que podia vir a acontecer. Mas anunciou Jesus, ainda que alguns rejeitassem. Ainda que algumas pessoas muito importantes ou poderosas rejeitassem e as ameaçassem. Em primeiro lugar, era importante imitar Jesus. Jesus entregou-se por eles, deu a vida por cada um deles, anunciou a salvação, aquilo que nós encontramos nos Evangelhos, Jesus a ir de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, a anunciar o Evangelho. O Senhor Jesus entregou-se por cada um deles, deu a vida por cada um deles, ofereceu-lhes o perdão e a graça. Paulo foi a esta cidade falar desta entrega e agora os crentes em Tessalónica davam sequência. Isto é aquilo que Jesus fala no Evangelho de João no capítulo 17. Quando ele pede por estes, pelos 12 e pelos que hão de crer na sua palavra, aqueles que se seguirão. E é aqui que entra o exemplo, os imitadores que dão sequência ao trabalho de Jesus. E este é o desafio que a Bíblia nos apresenta. Falar de Jesus com a mesma alegria. As páginas do livro de Atos apresentam-nos nomes como Paulo, Barnabé, Timóteo, Silas, homens que fizeram o mesmo. Quando houve perseguição, quando houve agressões, e a igreja em Tessalónica, mesmo sem estar aqui o nome de um e de outro, o nome deste ou daquele, a igreja fez o mesmo e fê-lo com alegria. Entoávamos este cântico, Brilha Jesus. A igreja em Tessalónica estava a brilhar. Estava a brilhar, ou seja, o brilho de Jesus estava a refletir-se na vida daqueles irmãos, daquelas irmãs, mesmo que tivesse sido difícil partilhar o Evangelho. A nossa responsabilidade não é para ser desempenhada como uma obrigação. Os irmãos, permitem-me agora que me dirija a quem vai retomar as aulas amanhã, porque houve alguns que ficaram 2 semanas sem aulas, está bem? Não é como aquela obrigação de amanhã às 8 horas estarem na escola. É uma obrigação. Não, a partir do Evangelho não é uma obrigação. Algo que seja punitivo, que se nós não fizermos vai trazer um castigo, mas deve ser feita com alegria. Deve ser uma satisfação, porque falar de Jesus, falar do perdão, falar da salvação pela graça, não pode ser uma profissão que nos custe. Vamos ganhar mais, vamos ganhar menos. Uma punição, tenho de falar. Não. É exatamente o inverso. Uma alegria que nós recebemos do Senhor, versículo 6, e que queremos, mesmo, versículo 6, com muita tribulação, mas como diz a parte final do versículo 6, com gozo do Espírito Santo. Alguma tradução diz com alegria. Com a alegria que o Espírito Santo nos dá. Temos falado de Jesus? Temos falado de Jesus com a alegria do Espírito Santo? Temos partilhado esta certeza que temos da ressurreição de Jesus, da nossa salvação, com alegria? Versículo 6. A palavra que aí está é imitadores. Queremos ser imitadores e dar sequência a este esforço missionário? A semana que começa hoje é importante para que cada um de nós seja um imitador do Senhor Jesus. Versículo 7 é que além de serem imitadores, diz assim: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia. Imitadores exemplares. Este bom exemplo que a igreja de Tessalónica deixa, e estes primeiros versículos são dirigidos a uma igreja que passou por muitas dificuldades, uma igreja que sofreu perseguição e que nem sempre se portou bem, aqui em alguns momentos não esteve bem, mas aqui é um exemplo. É que os crentes daquela cidade eram exemplares. Se os irmãos que têm Bíblia em formato papel tiverem nas últimas páginas os mapas, podem ver onde fica a cidade de Tessalónica. Fica situada no norte da Grécia, a província da Macedónia. E olhamos para o versículo 7, o que diz: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia. Voltando a estes mapas, os irmãos podem ver que a Acaia fica bem no sul. Bem no sul. Os irmãos, permitem-me que faça aqui um exemplo. Se esta carta tivesse sido escrita para a igreja em Viseu, para os crentes em Viseu, dir-se-ia que eles tinham feito chegar o seu testemunho a Beja, a Faro. É verdade. É longe. Como é que nós podemos fazer? Nós estamos a ver aqui, versículo 7, que o testemunho deles chegou ali à zona onde eles viviam, à cidade, à região onde eles viviam, mas foi lá bem ao sul,
bem ao sul, ouvia-se falar daqueles irmãos de Tessalónica. E vejamos o impacto que Jesus teve na vida daquelas pessoas. Na forma como eles viviam pela fé. A forma como eles viviam a fé no Salvador. A Páscoa que nós celebramos a semana passada e continuamos a celebrar, esta partilha que eles falavam da novidade de vida, estava a causar impacto aqui e lá embaixo, lá no sul. Não foram apenas as pessoas de Tessalónica, o que foi muito bom, elas ouviram o testemunho daqueles irmãos. Mas as cidades como Bereia ou Anfípolis, que eram ali perto, mas também lá no sul, se ouviu falar do testemunho daqueles irmãos. O exemplo que devemos ser é este que está aqui escrito. Um bom exemplo. Não um mau exemplo. Versículo 7. Os irmãos estão a ler? De sorte que fostes o quê? Um mau exemplo? Não, pois não. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia. O bom exemplo. Vidas transformadas não ficam iguais ao que eram antes de conhecer Jesus. Vidas transformadas pelo Espírito Santo não ficam iguais ao que eram antes de conhecer Jesus. Ou seja, em primeiro lugar, há um arrependimento, há uma confissão, há um abandono do pecado. Aquelas práticas lá em Tessalónica já não existiam mais, não se viam mais, mas via-se uma vida nova. Viam-se vidas transformadas. Alteraram as suas prioridades. Pode ter sido uma alteração de linguagem. As suas obras revelavam fé. Falamos aqui de pessoas obedientes à vontade de Jesus. Pessoas que partilharam a sua fé no Salvador. Eu estou a recuar muito há uma semana, à Páscoa. Os irmãos, permitam-me aqui uma partilha muito pessoal. Eu gosto imenso de celebrar a Páscoa. Deixa-me tão alegre, porque é um marco da minha caminhada com Cristo. A morte não me vence. Eu sou um salvo no Senhor Jesus. Eu vou viver para sempre. Palavras dele, certo? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Então, eu estou alegre porque tenho uma nova vida em Jesus. Mas quando nós recuamos 3 semanas, quando celebrávamos os 112 anos da fundação da nossa igreja, nós recordávamos com alegria a vida, e eu aqui atrevo-me a dizer, a ousadia, a coragem de 6 pessoas que inauguraram um trabalho aqui em Viseu. Organizaram uma igreja num contexto difícil, mas eles não se ficaram por aqui. Em maio organizou-se a igreja em Tondela e posteriormente foram daqui para Leiria. E aqueles homens, aquelas mulheres foram um exemplo, um bom exemplo nos seus dias. Mais do que um templo, ou do que templos, mais do que um edifício ou vários edifícios, versículo 7, o testemunho daqueles irmãos estava centrado em Jesus. Quer seja em Tessalónica ou em Viseu, alguém fala de Jesus com alegria. Alguém é um exemplo para outros, sem medo. E mesmo com a rejeição, versículo 6, continua, insiste em falar do Salvador ressurreto. E eu desafio a que nós sigamos este exemplo. Peço desculpa, este bom exemplo. Não este exemplo, este bom exemplo, para falarmos de Jesus, da alegria de uma vida perdoada, de uma vida transformada por Jesus e que nós sejamos este bom testemunho. A vida corresponde às palavras. As ações estão de acordo com aquilo que esta pessoa diz ser uma nova criatura em Jesus. Imitadores, exemplares. Versículo 8. Influenciadores. Queremos ler o versículo 8 juntos? Diz assim: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Há aqui uma repetição da alegria em saber, do bom testemunho daquela igreja. É bom, versículo 8, repetir a alegria que vai de norte a sul do território, de como a fé daqueles irmãos se espalhou. Diz o versículo 8, não há necessidade de os corrigir, de os ensinar a evangelizar, porque isso a igreja em Tessalónica fazia muito bem. Destacava-se aqui a influência. Hoje, os influenciadores estão aqui. Hoje, algumas pessoas, quando se apresentam, a profissão que apresentam é influenciador.
São aquelas pessoas que influenciam e têm milhares de seguidores nas redes sociais e influenciam outros. E pode ser pelo estilo de vida, pelo vestuário, pela linguagem, pelo pensamento positivo, enfim, por tantas outras coisas. Os irmãos querem ver o versículo 8, qual era a influência que a igreja em Tessalónica tinha. A igreja em Tessalónica tinha, versículo 8, versículo 6, a influência da alegria do Espírito Santo. Versículo 7, a influência de falar de Jesus. Versículo 8, a influência que eles tinham, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já não temos necessidade de falar coisa alguma. Via-se, sentia-se Cristo na vida daquelas pessoas. Via-se e sentia-se a mudança de Jesus naquelas pessoas. A mudança que Jesus tinha gerado em alguns deles. Eu sei que os irmãos já conhecem esta ilustração, mas é tão bonita. Conta-se a história de um homem que chegou a uma ilha para falar de Jesus e as pessoas ouviram-no. E um deles interrompe: sim, não preciso falar mais. Nós já conhecemos este homem. Sério, conhecem? Sim, ele vive do outro lado. Havia alguém que tinha falado de Jesus e que, mais do que falar, tinha um bom testemunho, tinha uma influência positiva, uma influência cristã, uma influência espiritual do Espírito Santo sobre as outras pessoas. Apesar das contrariedades familiares, profissionais ou de saúde, aquelas pessoas não abandonaram a fé em Jesus. Elas partilhavam quem era Jesus. Elas falavam da morte e ressurreição de Jesus e de como esta morte os havia perdoado, de como esta morte lhes tinha dado a vida, de como esta ressurreição tinha dado esperança. A influência da igreja era tão reconhecida que um homem com a autoridade do apóstolo Paulo, um homem que tinha estado em quase toda a parte a falar de Jesus, diz no versículo 8, não há necessidade de vos ensinar mais sobre este assunto. Obrigado pela vossa influência. Que bom é sentir a vossa influência. Aquela igreja era um bom exemplo pela influência que exercia ao seu redor. E este é um estímulo para nós, para que vivamos da mesma forma. Vivamos da mesma forma a nossa salvação, a nossa esperança. Este cântico, brilha Jesus, brilha em mim, que seja um desejo sincero de permitirmos que Jesus brilhe para quem está ao nosso redor. Eu vou pedir agora ao Tiago ajuda. E estes nomes que vão ser citados foram propositadamente escolhidos, porque não representam uma pessoa. E à medida que eu for lendo os nomes, e os irmãos já estão a acompanhar, podem sentir que Deus está a falar convosco. Ana. Alguma Ana por aqui. Beatriz. Carlos. Diana. Eldman. Flávia. Gilberto. Helena. Irina. Josué. Luís. Maria. Neidline. Oxana. Pedro. Rogério, Sara, Tiago, Uziel, Walter, Júlia, Zaida, Wesley. Conseguem reconhecer estes nomes? São membros da nossa igreja de A a Z e não há nenhum Q, porque não temos nenhum membro com comece pela letra Q. Mas é a ordem alfabética dos membros da nossa igreja. É para vocês, é para mim. Este bom testemunho não é para os outros, é para cada um de nós. E estes nomes e os outros que aqui não estão, é o desafio. Seja uma boa influência. Colegas de escola, colegas de universidade, colegas de trabalho, patrões, toda a gente que vos vê durante a semana. Reflitam Jesus na vossa vida. Vivam da alegria que Jesus vos dá, de maneira que, versículo 8, não seja necessário ensinar-vos a testemunhar, porque vocês já estão a dar este bom testemunho. É válido para os estudantes, é válido para os trabalhadores, é válido para quem é patrão, para quem já não está a trabalhar. Irmãos, não esperemos que os melhores dias venham para partilhar a mensagem da salvação, porque estes são os dias que se esperam em que a igreja seja uma influência. Em que a primeira igreja evangélica batista de Viseu seja uma influência.
para que não apenas em Viseu, cidade, concelho, distrito, mas que em Vila Real, que em Braga, que em São Tomé, que na Ucrânia se faça ouvir o nosso bom testemunho, a nossa vida transformada. A igreja em Tessalónica deu um bom exemplo da fé em Jesus, quer ao seu redor, quer bem longe. A igreja em Tessalónica falou da salvação. A igreja em Tessalónica influenciou vidas. Esta igreja permitiu que Jesus fosse visível no seu cotidiano. Esta igreja imitou a entrega do Mestre, sofreu em termos físicos, mas não deixou de falar da salvação. Foi uma igreja que deu continuidade ao trabalho que receberam, ao trabalho missionário. E esta igreja cooperou na partilha da mensagem da salvação. A alegria da ressurreição de Jesus foi partilhada de uma forma convincente a outras pessoas. E a igreja em Tessalónica deixou um bom legado. Nós somos desafiados a imitar os servos de Cristo, que falam da mensagem da salvação, que vivem com alegria esta responsabilidade. Eu quero convidar agora que possamos orar. Tiago, podes tirar os nomes? Obrigado. Irmãos, estes nomes foram apenas um desafio. O meu nome não apareceu lá, então o pastor não está a falar para mim. É bom, é para eles. Perceberam a ideia? É estarmos todos. Todos. E precisamos de viver com alegria esta responsabilidade. De falar de Jesus. Sem a pressão de converter, sem a pressão de nos tornarmos os influenciadores digitais, mas pessoas que levam outras a conhecer a alegria do perdão que se recebe em Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos muito gratos porque um dia Tu vieste até nós, morreste em nosso lugar, entregaste a Tua vida para nos salvar e alguém nos falou de Ti. Obrigado porque alguém nos ofereceu uma Bíblia. Obrigado porque alguém nos deu a conhecer o Teu grande amor, a Tua entrega sacrificial. E Te agradecemos, querido Pai, porque o Teu amor não parou no tempo. A Tua entrega não foi limitada. E pedimos-Te, Senhor, que esta alegria que enche as nossas vidas possa chegar a mais pessoas. Que esta esperança que nos motiva, esta vida nova, seja visível, seja uma influência benéfica para quem está à nossa volta. E nós possamos dar um bom testemunho. Permite que esta semana que hoje começa seja uma semana de testemunho, para que aqui na cidade ou fora dela, onde nos movimentamos, possamos refletir quem Tu és. E que nós, enquanto igreja, estejamos disponíveis, interessados, desejosos de dar sequência a esta partilha do Evangelho. E agora pedimos-Te, querido Espírito, que venhas tocar no coração de algum de nós. Daqueles a quem Tu queres usar na Tua obra para falar de Ti a outras pessoas. Pedimos-Te que qualquer barreira que exista seja removida pelo Teu poder. Nós acreditamos que Tu és o Deus Todo-Poderoso e que nada é mais forte do que Tu. Nenhum obstáculo é mais forte do que a Tua palavra. Por isso Te pedimos, Senhor, que toques o coração de alguém. E se estás a chamar alguém, que não haja resistência, mas que haja prazer em obedecer-Te, em falar de Ti. Usa-nos para a Tua honra e glória. Nós oramos em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Enquanto nós escutarmos o preslúdio, eu quero convidar a que possamos ficar em oração silenciosa. E lanço o desafio
Se tem sentido que o Senhor chama para o trabalho missionário, não resista, mas confie e vá.